حمدا لمن هداني لسنة العدنان محمد المختار وسيد الأطهار فهذه أرجوزة لطيفة وجيزة. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala, a paz de Allah esteja com o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e seus companheiros, seus familiares e todos os outros mensageiros enviados por Allah a fim de orientarem a humanidade para a senda reta, que é a senda da unificação de Deus, a senda da unicidade de Deus e de adorar somente a Ele e obter a salvação através dessa crença limpa e pura para com Deus. Meus queridos e as minhas queridas irmãs e irmãos, seguidores do nosso canal, mais uma vez estamos aqui nessa nossa aula sobre a crucificação do Cristo. Como nós falamos de várias aulas até aqui, ainda vamos continuar a abordar esse assunto. Na aula passada abordamos o assunto da crucificação, sobretudo de contradições existentes dentro das narrativas que relatam sobre a crucificação do Cristo. E nesta abordagem nós falamos sobre seitas cristãos que negam a crucificação do Cristo. Essas seitas, algumas, são do primeiro século depois de Cristo, ou seja, elas existiam logo no primeiro século de cristianismo, que são chamados de cristãos primitivos, ou seja, os primeiros cristãos. Uma coisa de 4 a 5 ou 6 grupos, ou mais do que isso, negavam a crucificação de Cristo. Portanto, na aula de hoje, a nossa pergunta é a seguinte: será que a crucificação foi profetizado pelo Antigo Testamento? Ou seja, antes de nós abordarmos este assunto de crucificação, vamos abordar primeiramente o Cristo se foi profetizado no Antigo Testamento. Será que o Antigo Testamento profetiza a crucificação de Cristo ou profetiza a vida do Cristo? Essas duas perguntas vamos responder a segunda. Será que o Antigo Testamento profetiza a vinda do Cristo? A resposta para os cristãos é simples e claro. Para os cristãos, claro que Jesus tem suas profecias bem claras, bem evidentes no Antigo Testamento. Os cristãos concordam que Jesus Cristo foi profetizado no Antigo Testamento. Só eles? Não. Os muçulmanos também concordam. Os muçulmanos não rejeitam as profecias de vinda de Cristo. Portanto, por que os muçulmanos aceitam essas profecias? Também porque os cristãos aceitam o Antigo Testamento como livro, onde encosta as profecias profetizadas sobre Cristo. De facto, aqui os dois concordam em argumentar através deste livro, esse conjunto de livros que é chamado de Antigo Testamento. É muito simples. Os cristãos e os muçulmanos aceitam, ou seja, os cristãos aceitam, porque nenhum judeu adulteraria a palavra de Antigo Testamento para concordar com as características de Cristo, assim para apoiar a profecia dele, ou para apoiar a profecia dele ser profeta, porque os judeus geralmente não acreditam em Jesus como enviado de Deus. Portanto, o Velho Testamento era a Bíblia do Salvador.
aquela que ele leu e citou durante a mortalidade. O Velho Testamento é uma coletânea magnífica e excepcional de textos das Escrituras. É uma obra singular e incomparável. Por quê? Porque o Velho Testamento é o primeiro testamento de Cristo, ou seja, onde você encontra profecias para nós muçulmanos do profeta Jesus. Para outras pessoas, ele não é profeta, mas sim filho de Deus. Peço desculpas, portanto vamos continuar. O Antigo Testamento é um dos primeiros textos, o primeiro texto em que você encontra profecias de profeta Jesus. É o documento fundamental que prepararia o mundo para a vinda do Salvador, na carne, quando ele morreria por nós. Isso de acordo com a crença cristã. Então, por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Esse é um versículo do Antigo Testamento que está nos Salmos. Porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Ou seja, este versículo aqui está a dizer sobre tentações que o futuro profeta viria a sofrer. Tentações, perseguições e tentativas de matanças, tentativas de assassínio. Hani Rizk, este autor, diz no seu livro Jesus Cristo e a sua humanidade e divindade sobre este salmo, e foi cumprido. Ou seja, esta profecia está nos eventos do Novo Testamento. Esta profecia refere-se à conspiração e ascensão de reis e líderes do povo sobre Jesus Cristo para matá-lo, isolá-lo do povo. E foi isso que foi conseguido. O versículo que acabei de ler há pouco, que está nos Salmos, este autor, que é cristão, que é Hani Rizk, ele está a defender que de facto estes acontecimentos, essas profecias que estão a dizer o futuro Salvador vai sofrer tentações, vai ser perseguido, vão tentar afastá-lo do povo, vão tentar matá-lo. Ele disse que isso cumpriu, como está relatado no Novo Testamento. 2 períodos durante o tempo da presença de Jesus Cristo, que teve glória no mundo. Ele se refere à conspiração Herodes em infância de Cristo, e então ordena e a ordem aos sumos sacerdotes que crucifiquem o Cristo. Ou seja, tentativa de crucificar o Cristo e tentativa, ou seja, a perseguição dele desde a infância, foi o que foi profetizado no Antigo Testamento e se cumpriu já como foi relatado no Novo Testamento. Portanto, ao ouvirem isto, levantaram unanimemente a voz de Deus e disseram: Senhor, tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que pelo Espírito Santo, por boca do nosso pai Davi, teu servo, disseste, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. É o mesmo versículo que ainda continua mostrando tentativas e conspirações que o futuro profeta ia sofrer. Ainda 26 Salmos. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Ou seja, contra o Senhor aqui se refere contra Deus e ungido se refere contra Jesus. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o seu santo servo, Jesus. Veja só essa passagem aqui. Contra o seu santo servo, Jesus, ao qual um unigênito, um ungido, qual o ungido, não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel tentaram matá-lo, para fazerem tudo o que a tua mão
e o teu conselho predeterminaram que se fizesse. Agora, pois, o Senhor olha para as suas ameaças e esconde aos teus servos que falam com toda intrepidez a tua palavra. 30. Enquanto estendes a mão para curar, para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo servo Jesus. E tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios de Espírito Santo e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Nós, como muçulmanos, não vemos nenhuma objeção, ok? Ele fala sobre conspirações judaicas contra ele, ou seja, essas profecias mostram conspirações que iriam acontecer com Jesus Cristo, essas conspirações vindas de povo judaico, e não há desacordo sobre isso entre os muçulmanos, ou seja, os muçulmanos não discordam de que Jesus Cristo sofreu conspirações contra ele, vindo dos povos, ou seja, vindo dos judeus, e os cristãos também não discordam, mas a discórdia é a diferença existente entre os muçulmanos e os cristãos. O que será que essa conspiração judaica, eles tiveram sucesso ou não tiveram? O que o texto responde? Ele responde, aqui a resposta não vai ser minha, a resposta vai ser mesmo do texto. Será que essa conspiração judaica contra o Cristo, ou seja, contra Jesus Cristo, essa conspiração que iria acontecer com ele, que foi profetizado no Antigo Testamento, eles tiveram sucesso ou não tiveram? Ou seja, mataram-no ou não o mataram? Os cristãos, ou seja, que Deus riu deles. Veja só, essa passagem, esse versículo faz parte das profecias, que Deus riu deles e zombou deles, e que então isto é, naquele momento ele estremeceu. Ou seja, quando os judeus preparavam a conspiração contra Jesus Cristo, Deus riu-se deles, porque Deus sabia que ia salvar o seu servo, como foi confirmado aqui, um santo servo do Senhor, um santo servo do Senhor que é Jesus, servo de Deus. Então, os conspiradores, com a sua raiva e ira de Deus, ele riu-se do quê? Riu-se de que porque eles não teriam sucesso nas conspirações que estavam preparando contra Jesus. Vamos ver aqui essa passagem. Senhor meu Deus, em ti confio. Essas são passagens que estão no Antigo Testamento, que estão a referir futuramente, quando esse profeta vier, ele vai proferir essas palavras. Senhor meu Deus, em ti confio, salve-me. Ou seja, livre-me dessa crucificação que eles querem me fazer. Salve-me de todos os que me perseguem e livra-me. Veja o primeiro versículo. Diz: Deus, é em tu que eu confio. Você é a minha confiança. Por isso eu peço-te salvação. Me salve dessa crucificação. Salve-me de todos aqueles que me perseguem. Livre-me deles. Essa é a súplica de Jesus Cristo, pedindo a Deus que o salvasse. Mas antes dessa salvação, ele mostra a confiança dele está depositada em Deus, para que ele não arrebate a minha alma, para que ele, o conspirador, não arrebate a minha alma como leão, despedaçando-a sem que haja quem a livre. Ou seja, não deixe esses malucos, não deixe esses criminosos que me matem, não deixe esses que me crucifiquem, não deixe eles que me tirem a alma, ó Senhor, porque a minha confiança está em Ti e é contigo que a minha confiança é. Não deixe-os me despedaçarem como um leão despedaça um animal, como um leão despedaça um animal, viu? Não me deixe assim ser defensor, que seja tu o meu defensor. Por isso eu disse, sem que haja quem a livre, ou seja, quem alivre a minha alma desses conspiradores. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se eu cometi algum pecado, se eu fiz isto, quer dizer, se eu cometi algum pecado, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei
com o mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa. Ou seja, se eu fiz o mal, se eu paguei mal pelo bem, se alguém me fez bem e eu paguei mal, então que faça eu pague isso. Mas eu não fiz isso, oh Deus. Jesus quem está pedindo a Deus. Ele disse, persiga o inimigo, a minha alma e alcance-a. Calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza ao pó a minha glória. Sela, reduza ao pó a minha glória. Levante-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos por causa deles, pois volta-te para as alturas. O Senhor julgará os povos. O Senhor, Deus, tu julgará os povos. Julga-me, Senhor. Confirme a minha justiça e confirme a integridade que há em mim. Veja só, Jesus pedindo a Deus que faça um julgamento justo entre ele e os conspiradores. Então, meus Deus, se Deus deixasse que o Cristo fosse crucificado como os conspiradores planearam, será que ele fez justiça? Será que isso que é justo? Com certeza que não, meus queridos. Com certeza que não, minhas queridas. O Senhor julgará os povos. Julgue-me, Senhor, conforme a minha justiça. Faça-me aquilo que eu mereço. Se eu mereço ser crucificado pelos bandidos, deixe-me então eles me crucificarem. Se eu não mereço, se eu não cometi pecado nenhum, para ser crucificado, para ser como dizem, como as antigas escrituras dizem, Antigo Testamento diz, Deuteronômio, que um corpo pendurado é o maldito de Deus. No Deuteronômio diz que um corpo pendurado é maldito de Deus. Então Deus, se eu mereço isso, deixa que aconteça. Se eu não mereço, por favor, me salve. Salve-me. E conforme a integridade que há em mim, tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas os corações e os rins. Ou seja, Deus é justo, que ele faça a justiça entre Jesus e os conspiradores. Meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Quer dizer que se Jesus era uma pessoa reta, uma pessoa correta, uma pessoa temente a Deus, uma pessoa justa, merecia ser salvo. Se fosse contrário, se fosse uma pessoa injusta, uma pessoa não boa, uma pessoa não íntegro, que merecia sofrer a crucificação. Nós, como muçulmanos, respeitamos essa figura, respeitamos essa pessoa, sabemos que merece respeito, que é respeitado e que deve ser respeitado e que não merece aquele castigo, que era uma pessoa justa ou era uma pessoa temente a Deus, que não merecia ser crucificado, não merecia ser, o seu corpo não merecia ser pendurado. Então Deus é juiz justo. Veja só, essas palavras estão a ser faladas na boca de Davi como se fossem a alma de Jesus a falar. Coisas que aconteceram de facto, segundo as narrações, no processo da suposta crucificação. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado, e já para ele preparou armas mortais, porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Veja só, quer dizer, se Deus deixasse que os perseguidores crucificarem Jesus, então eles eram boas pessoas. Deus fez uma justiça justa, mas será que se ele deixasse que isso acontecesse, seria uma justiça mesmo justa? Com todos esses pedidos que Jesus pediu para que fosse salvo por Deus, que não deixasse que esses malditos perseguidores, malditos conspiradores o matassem. Eis que ele está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produziu mentiras. Cavou um poço, veja só, e fez fundo, e caiu na cova que fez.
Por isso os muçulmanos acreditam que uma outra pessoa que foi crucificada em vez de Jesus. Veja só este dito: cavou um poço, como nós dissemos. Ele fez, montou um plano para que Jesus fosse crucificado. Cavou um poço para colocar naquele poço próprio Jesus, mas ele acabou por cair naquele poço, ou seja, ele acabou por ser crucificado em vez de Jesus. Cavou um poço e o fez fundo e caiu a cova que fez. Então, como é que essa profecia seria confirmada se quem mesmo montou a conspiração não caísse no buraco que ele mesmo cavou, na cova que ele mesmo cavou? Meu Deus, então a sua obra cairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Salmos 7, o versículo 1 a 17. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome de Deus de Jacó te proteja. Veja só, meu amigo. O Senhor te ouça no dia da angústia e o nome do Deus do Jacó te proteja. Viu que naquele dia de angústia, será que teve dia mais angustiada? O dia mais difícil para Jesus, no dia em que tentaram crucificá-lo, em que tentaram prendê-lo. E naquele dia, o Deus de Jacó te proteja. Naquele dia, Deus de Jacó te proteja. Se Deus deixasse que ele fosse crucificado, será que protegeu-o? Não, meu Deus, não o protegeu. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Viu? Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Sela. Concede a ti conforme ao teu coração e cumpra todo o teu plano. Nós nos alegrarmos pela tua salvação. Veja só, nós nos alegraremos pela tua salvação. Nós nos alegraremos pela tua salvação. E em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Cumpra o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Veja só, agora sei que o Senhor, quer dizer, Deus salva o seu ungido. Quem é o ungido? É Jesus. Ele o ouvirá desde o seu santo com a força salvadora da sua mão direita. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos, o Rei, quando clamarmos. Salmos 20, versículo 1 a 9. Então, e posto em agonia, orava mais intensamente, o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Veja só, isso é em Lucas 22:44, como Jesus orava para que fosse salvo dessa tentativa de crucificação, dessa conspiração dos judeus contra ele. Conceda-te conforme ao teu coração e cumpra todo o teu plano. Veja só, agora sei, o Senhor salva o seu ungido. Ele ouvirá desde o seu santo com força salvadora da sua mão direita. Salmos 20, versículo 6. Então, meus queridos irmãos e as minhas queridas irmãs, vamos concluir aqui com versículos que provam quem foi crucificado. Assim, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me redimiste, Senhor Deus da verdade. Odeio aqueles que se entregam a vaidades enganosos. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias. Veja só, pois consideraste
a minha aflição, conheceste a minha alma na angústia, e não me entregaste nas mãos do inimigo. Veja só, versículo 8: e não me entregaste nas mãos do inimigo, puseste os meus pés num lugar espaçoso. Quer dizer, você não me deixou que eu fosse crucificado por eles. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Portanto, esses versículos aqui comprovam que Jesus foi salvo. Jesus foi salvo. Então, de certeza, uma outra pessoa que foi crucificado em vez de Jesus. Portanto, vamos pausar aqui, meus queridos irmãos e as minhas queridas irmãs. Vamos refletir. Os muçulmanos não recusam que houve alguma crucificação. Os muçulmanos e cristãos concordam em alguns pontos. Concordam que houve uma tentação contra Jesus. Concordam que houve uma conspiração contra Jesus. Concordam que houve uma crucificação. Agora discordam de quem foi a crucificação. De acordo com esses versículos que acabamos de mencionar, de fato ficou claro de que quem foi crucificado, quem foi salvo. Quem foi salvo? É claro, aquela pessoa piedosa, aquela pessoa temente a Deus, aquela pessoa que amava a Deus, aquela pessoa que era obediente a Deus. Os ímpios, os injustos, os conspiradores contra Jesus é que não foram salvos, é que foram crucificados. Portanto, eu convido os irmãos a conhecerem mais Islã, de estudarem mais Islã, de lerem mais sobre Jesus de acordo com a visão islâmica. E aí vamos descobrir muitas coisas lindas, bonitas. Vamos conseguir conjugar versículos, sobretudo profecias, essas profecias, e propriamente o que foi dito no Alcorão e o que foi dito nos hadiths do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, vou pausar aqui. Agradeço muito pela vossa atenção. Espero encontrar-vos na próxima aula.